Certa vez, a fé de um homem chamou a atenção de Jesus. Essa história é descrita em Mateus capítulo 8, a fé do centurião de Cafarnaum. Um homem que foi buscar por um milagre pelo seu servo que adoecia em casa. E quando ele chegou diante de Jesus, ele se viu diante de todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. E aquele homem ele não tinha como expressar, o que falar, como agir diante de Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. Então aquele homem, ele pediu por um milagre. Humildemente ele pediu por um milagre. E ele sabia que as suas palavras deveriam ser poucas diante de Deus. E que sim, ele deveria apenas crer. Então ele falou o necessário. Porque por mais que ele falasse alguma coisa, nada justificaria ou faria com que Jesus operasse aquele milagre. Mas ele tinha certeza que a sua fé poderia mudar aquela história. E Jesus viu fé naquele homem. Então aquele homem, ao invés de usar as suas palavras, ele usou a sua fé. Porque da sua boca não podia sair muita coisa, mas da boca de Jesus. Da boca de Jesus podia sim. Podia operar um grande milagre o Senhor naquele momento. E foi assim. E ele disse: Senhor, eu também tenho um certo poder limitado entre os homens. E eu dou ordem a eles. Mas ele também tinha certeza, era humilde para entender que no mundo espiritual não valia nada o seu poder. Era limitado, mas a sua fé podia mover a mão do Senhor. E moveu a mão de Jesus. Porque quando ele disse, se o Senhor disser uma palavra, sequer um sussurro, o meu servo vai ser restaurado, curado. E Jesus, diante daquela atitude de fé, ele operou um milagre. E aquele milagre, eu tenho certeza que por todos os dias que Jesus andou na terra, ele lembrava e falava para as pessoas dele. Eu tenho certeza disso. Porque Jesus se alegrou da fé de um homem. E ele pode se alegrar da minha fé e da sua. Por isso, muitas vezes, as nossas palavras têm que ser poucas diante de Deus. Mas a nossa fé tem que crer no impossível. E tem que ser uma fé verídica, sincera diante do Senhor. Amém.